Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 358º dia do nosso propósito de leitura bíblica, programado para hoje. Temos os livros de Daniel, capítulo 9, Zacarias, capítulo 7 e Apocalipse, capítulo 14. Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 9 de Daniel. Durante a leitura desse livro de Daniel, eu tenho compartilhado muitas passagens porque eu particularmente admiro muito Daniel. Para mim, Daniel, no Velho Testamento, é um dos principais personagens em se tratando de intimidade, relacionamento e santidade. Eu gosto muito de estudar o livro de Daniel e aprendo muito com esse livro. E aqui no capítulo 9, nós temos registrado uma oração que Daniel fez. Nós temos visto e já foi compartilhado no devocional, em um dos devocionais, que Daniel ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Todos os dias, 3 vezes, Daniel buscava Deus em oração. Ou seja, era uma pessoa que tinha a prática, que tinha a intimidade, que tinha a habilidade, que sabia orar da maneira certa. Eu escolhi a oração de Daniel e gostaria de compartilhar algumas passagens dessa oração porque nós temos um grande problema. E a palavra diz a respeito desse grande problema que nós temos, que nós não sabemos orar como convém, não sabemos orar da maneira certa. Na grande maioria das vezes, nós oramos pensando apenas nos nossos deleites e por isso nossas orações muitas das vezes não são ouvidas. Algumas passagens que eu gostaria de compartilhar desta oração que está registrada no capítulo 9 em 27 versículos. O versículo 4, logo no início da oração, diz assim: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nesse primeiro verso da oração de Daniel, aqui no início da oração, é tão interessante que ele inicia uma oração exaltando a Deus. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, iniciando a oração como Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma maneira de iniciarmos uma oração, engrandecendo, glorificando, exaltando, declarando atributos do nosso Deus. Isso faz parte. Nós precisamos aprender a orar com quem sabe orar. E aqui está uma lição, um aprendizado. Iniciarmos as nossas orações exaltando o nosso Deus. Mas um outro ponto interessante que ele disse aqui no início da oração dele, que Deus guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Nós vimos no devocional de ontem a importância de entendermos que as promessas exigem condições. E aqui as misericórdias do Senhor e a aliança do Senhor, elas estão condicionadas àquelas pessoas que guardam os mandamentos. Aqui Daniel ele estava declarando que ele guardava os mandamentos do Senhor e por isso as misericórdias de Deus o alcançavam. No versículo 5, olha o que Daniel diz: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel não tem nenhum registro em todo o livro de Daniel que cita alguma transgressão, algum pecado de Daniel. E aqui ele confessa pecado. Não somente dele, mas do seu povo. E aqui nós aprendemos também a importância de sempre, quando nos achegarmos ao Pai em oração, após exaltarmos e glorificarmos o nome de Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Porque se nós buscarmos o Senhor com a nossa vida em pecado, muito provavelmente nossas orações nem serão atendidas, porque existe um céu de bronze sobre a nossa cabeça que é causado por causa do pecado. Então é necessário confessarmos os nossos pecados. Importante também aprendermos que muito pode a oração do justo em seus efeitos.
Daniel não apenas confessava o seu pecado, pedia perdão pelos seus pecados, mas também pelo pecado do seu povo, da sua família. Ou seja, nós podemos pedir também perdão pelos pecados daqueles que amamos. Nós vimos que Jó, ele todos os dias ele orava por ele e pelos seus filhos, pedia perdão pelos seus pecados, pelos pecados dos filhos. E isso tem embasamento bíblico de pedirmos perdão pelos pecados daqueles que amamos e principalmente daqueles que o Senhor tem nos colocado como cobertura espiritual. E um outro ponto que eu gostaria para encerrar esse devocional, versículo 18 fala assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. É importante a gente entender que o Senhor nos atende não porque somos merecedores, muito pelo contrário, porque imerecedores nós somos demais, mas porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque nós somos alcançados pelas misericórdias dele, não porque merecemos. Precisamos entender, declarar e confessar os nossos pecados, aprendendo esses ensinamentos com um grande orador, Daniel. Que Deus te abençoe, que Deus, através do Espírito Santo, possa conduzir a sua oração e que você tenha um feliz Natal para você, para sua família. Nós sabemos e temos entendido que Natal é o nascimento de Jesus, representa o nascimento de Jesus e que precisamos comemorar esse nascimento todos os dias. Então que você possa comemorar o nascimento de Jesus na sua vida, não apenas hoje, mas todos os dias. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.